Tudo bem? Estou aqui representando a Diretoria de Atenção à Saúde Mental do Estado do Piauí, assim como a Secretaria de Saúde do Estado. E vamos falar de rede de ajuda e fortalecimento do cuidado em saúde mental, pela perspectiva da DASM, né? Vou me levantar também, igual alguns palestrantes, que eu acho melhor. Então, para iniciar, eu quis trazer essa frase de reflexão de que ninguém deveria enfrentar o sofrimento psíquico sozinho. E quando a gente fala de rede, a gente fala dessa importância, né? De eu não estar sozinho enfrentando esse sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico pode atingir qualquer pessoa. E acabamos de ver uma palestra importantíssima, né? Que falamos de pessoas que muitas vezes são vulnerabilizadas. A prevenção começa na escuta. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é não negar ouvir o que o outro tem a falar. Se ele quer falar, é porque ele precisa ser escutado. Rede de apoio e cuidado salvam vidas. Então, como que funciona esse acolhimento? É um cuidado que escuta, que acolhe e acompanha. Escuta sem julgamento. Um acolhimento humanizado com empatia, respeito e sigilo. Depois dessa primeira escuta, com acolhimento, sem julgamento, dentro da rede, a gente vai fazer a classificação de risco. Então, eu vou entender em que nível que está essa dor do outro. Para quê? Para que eu dê o encaminhamento adequado para o cuidado daquele usuário. Com isso, eu faço a construção do cuidado. Eu defino o plano terapêutico. O que é que cabe para esse indivíduo? O que é que cabe para essa subjetividade? Não dá para a gente fazer um plano que ele vai ser geral. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter a sua subjetividade e as suas necessidades. E, com isso, traçar um acompanhamento contínuo. Não vale só receber essa pessoa no acolhimento, já está institucionalizada, acabou. Eu preciso desse cuidado de forma contínua. E, com isso, para que isso funcione de forma adequada, como o ser humano, ele não tem só um fator. Eu gosto de falar que, na verdade, nós temos inúmeras funções. Então, eu sou o eu mesmo, eu sou o eu filho, eu sou o eu profissional, eu sou o eu espiritual, enfim, por aí vai. Então, não tem como definir o ser humano em uma única vertente. E aí, por isso, a gente precisa dessa articulação entre serviços. Para falar desse cuidado voltado, né, para a prevenção do suicídio, a gente não fala só de prevenção. A gente fala de prevenção e fala de pós-venção. Como realizar a prevenção? Primeiro, com uma identificação precoce. Quem é o sujeito que precisa desse cuidado? Na verdade, todos nós. Todos nós, em algum momento, podemos passar por adoecimento psíquico. Então, a prevenção é para que eu não chegue nesse ponto. A escuta qualificada, o acesso ao cuidado. Se eu não tenho esse acesso, como que eu vou ter esse cuidado? E o fortalecimento de vínculos. E como que acontece a pós-venção? No caso da prevenção do suicídio, a pós-venção ela acontece para quem está enlutado, após o episódio de um ente querido. Então, é o cuidado após perdas por suicídio, acolher e apoiar pessoas enlutadas por essa experiência. O suporte familiar e comunitário, o acolhimento institucional e a redução de novos riscos. Eu destrinchei um pouquinho mais sobre cada um, para a gente entender algumas coisas fundamentais sobre prevenção e algumas coisas fundamentais sobre pós-venção. O que é prevenção, então? É o conjunto de ações que promovem o bem-estar,
que promovem e fortalecem fatores de proteção e reduzem riscos, evitando o sofrimento que pode levar ao suicídio. Quais são os princípios da prevenção? Primeiro, valorização da vida. Entender que toda vida importa. Segundo, respeito e dignidade. Tratar cada pessoa com respeito e dignidade. Então, o primeiro princípio puxa esse segundo princípio. Eu preciso valorizar toda e qualquer vida. E, por isso, eu preciso ter respeito e dignidade para com todos. Com isso, também, inclusão e equidade. Promoção do bem-estar e articulação e rede. Quais que são as ações fundamentais, então, para promover a prevenção? A escuta ativa e acolhimento, o fortalecimento de vínculos, o acesso e acolhimento nos serviços, o conhecimento do território. Então, eu preciso entender aonde que aquela pessoa está inserida, entender todo o contexto dela, para conseguir fazer essa prevenção de forma articulada e direcionada. Corresponsabilização, cuidado em liberdade, trabalho em rede, presença e continuidade do cuidado. E como que podemos ajudar em termos de prevenção? Ser gentil. Um gesto simples pode fazer toda a diferença. Ouvir com atenção. Fortalecer os vínculos. Incentivar a busca por ajuda profissional e acompanhar nessa jornada. Então, não é só receber esse ser, é entender que ele precisa de acolhimento. E ele precisa de um acolhimento direcionado. Ele precisa de um acolhimento profissional. Então, a gente precisa incentivar ele a buscar esse acolhimento profissional. E informar, compartilhar informações confiáveis e combater o preconceito. Eu trouxe aqui um serviço que nós, da Secretaria de Saúde, dispomos para todo o estado do Piauí e que vai além do Piauí, que é o Minutos pela Vida, que é um serviço onde nós temos profissionais de psicologia que eles fazem a escuta psicológica e direcionam aquele usuário para o cuidado em rede. Então, é um serviço importantíssimo e que, cada vez mais, queremos que ele seja divulgado e que as pessoas utilizem sempre que precisarem. Então, o número do Minutos, eu vou mostrar várias vezes, que eu quero que vocês guardem com vocês que esse serviço existe, que esse serviço precisa ser divulgado e que esse serviço está aí para ser utilizado. É 0800 280 2882. Além do Minutos, procurar a urgência ou o hospital, acionar o SAMU ou falar com alguém de confiança. Eu trouxe aqui um sistemazinho para ficar mais visível como que a gente realiza essa prevenção, que, na verdade, eu já falei agora há pouco, mas eu acho que assim fica mais bonitinho para a gente entender o que a gente precisa realizar para ter essa prevenção. Presença, eu preciso estar junto, continuidade do cuidado, escuta, vínculo, acesso. Se eu não tenho acesso a esse serviço, como que eu vou ser cuidado? Território, entender o território daquela pessoa. Corresponsabilização. Não é só um serviço que vai cuidar daquela pessoa, é todo o território. Cuidado em liberdade. Então, eu preciso de um cuidado humanizado. E a rede toda pactuada. Pós-venção. Cuidar depois para prevenir sempre. Então, o que é a pós-venção? O apoio e o acolhimento a pessoas enlutadas. Ninguém precisa passar pela dor sozinho. E aí, quais que são os princípios da pós-venção? Um acolhimento sem julgamento,
Então, não vou apontar o dedo, você foi a causa, você não percebeu o que ele estava passando, eu vou acolher sem julgamento. A confidencialidade e a ética, o que vem até mim, enquanto serviço de saúde, é confidencial, é dele, é único. O apoio contínuo e a rede e colaboração. Quais que são as ações fundamentais? A escuta e o acolhimento, os grupos de apoio, nesse momento, eles são importantíssimos. Até para eu entender que não estou passando sozinho por essa dor, que outras pessoas também estão passando por essa dor. E quanto mais eu me identificar com o outro e entender que eu posso sair dali, assim como outras pessoas, eu me fortaleço nesse revigorar da minha saúde mental. Orientação e encaminhamento, educação e sensibilização e prevenção de risco contínuo. Então, uma vez que eu sou enlutado, eu preciso dessa prevenção de forma contínua. E como podemos ajudar? Seja presente, um gesto simples pode fazer toda a diferença. Ouvir com empatia, convidar para atividades e manter vínculos de amizade, incentivar a busca por ajuda profissional e acompanhá-lo nessa jornada e falar sobre o tema. Informação salva vidas. Então, é aquilo que vimos na palestra inicial da tarde, né? O elefante na sala. Enquanto eu não trato aquilo com naturalidade, entendo que ele vai fazer parte daquilo, enquanto eu não busco informações de como lidar com aquilo, eu acabo negligenciando o cuidado com relação a essa prevenção e a essa pós-venção. Então, onde buscar ajuda dentro da rede, né? Primeiro, a gente vai fazer a classificação de risco. Diante disso, se o sofrimento for leve ou moderado, dentro da atenção primária, que vem através da UBS. Se o sofrimento for intenso ou em crise, será no CAPS, na UPA ou nos hospitais gerais. Em situações de risco de suicídio, ele vai receber um atendimento imediato, que vamos ligar diretamente para o SAMU e levar para um local que tem esse cuidado de forma mais intensa. Aqui tem um errozinho, porque eu pedi para ir a trocar o CVV por minutos pela vida e ficou o número do CVV. Tem 188 minutos pela vida. Aí vocês vão ocupar a IA. Enfim, dentro da UBS vai acontecer o quê? A escuta psicológica, o acompanhamento multiprofissional, os grupos e ações em saúde mental, os encaminhamentos quando necessário. Dentro do CAPS, o atendimento especializado, o acompanhamento intensivo, os grupos terapêuticos e articulação com a rede. E dentro da UPA dos hospitais gerais, atendimento de urgência, estabilização do quadro, encaminhamento para a rede como um todo. E, nos casos de urgências, eu posso, atrás de um serviço, que eu vou ter aquela escuta momentânea, que pode ser o CVV, através do 188, ou pode ser o Minutos pela Vida, procurar a UPA ou o hospital, chamar o SAMU ou falar com alguém de confiança. Então, aqui eu trago o trabalho desenvolvido pela DASME nessa questão do cuidado em saúde mental e da prevenção e da pós-venção. O que é que nós estamos fazendo enquanto diretoria? Então, enquanto diretoria, tem acontecido qualificações constantes dos profissionais para que eles tenham esse amparo em cuidado de saúde mental, construção de fluxos regionais, estamos indo até os territórios, entender a realidade de cada região para construir um fluxo adequado e funcional para cada região. O fortalecimento junto com a atenção primária, o matriciamento e o apoio técnico e a articulação intersetorial com vários setores que precisa ser articulado como educação,
Justiça, Ministério Público, está aqui a doutora Carla, que está sempre junto conosco. Além disso, criamos agora o Plano Estadual de Prevenção do Suicídio, que foi projeto da Gerência de Prevenção do Suicídio, juntamente com a Diretoria de Atenção à Saúde Mental e a Gerência de Saúde Mental, justamente identificando que a questão da prevenção do suicídio não deve ser negligenciada e precisa de um olhar prioritário. Com isso, fazendo constante monitoramento e avaliação, ampliação do acesso e cuidado contínuo e integrado. Como que está disposto o Plano Estadual Estratégico? Nós dividimos em eixos. O eixo 1 traz a interlocução com a atenção primária em saúde. O eixo 2 traz a interlocução com a saúde do escolar. O eixo 3 traz em voga o monitoramento e a vigilância. O eixo 4, trabalhar a pós-venção. O eixo 5, o treinamento de profissionais. O eixo 6, saúde mental no trabalho, entendendo que muitos trabalhadores estão em adoecimento mental. Então, esse é um público importante. Com isso, temos eixos de gestão e governança também. O eixo 1, gestão e governança. O eixo 2, estrutura de governança intersetorial. O eixo 3, participação social. O eixo 4, sustentabilidade e financiamento. E o eixo 5, transparência e ética institucional. Estou voltando. Cuidar hoje para todos amanhã. Então, o que é que a gente precisa ter de ação dentro da rede de atenção para que esse cuidado aconteça? O fortalecimento da rede, educação e sensibilização, que é o que a gente quer estabelecer com esse plano estratégico de prevenção ao suicídio, que vai ser colocado dentro das escolas como um estudo constante e um trabalho constante de prevenção junto aos adolescentes. Cuidado integral, monitoramento e avaliação e participação social. A prevenção do suicídio é responsabilidade de todos nós. Cada atitude de cuidado pode ser o começo de uma nova história. Juntos, somos mais fortes. Juntos, salvamos vidas. Então, a gente precisa de uma rede que acolhe, cuidado que transforma e esperança que permanece. Quais que são os contatos úteis? Então, aqui eu trouxe Minutos pela Vida, contato do CAPS, você vai procurar no seu município. A rede de apoio local, também você vai buscar no seu município. O contato do SAMU, o contato do CVV. E eu posso também buscar em primeira mão, falar com alguém de confiança, que esse alguém provavelmente vai buscar a rede ou um profissional para me acolher. E aqui eu trouxe, de forma mais explícita, a divulgação do nosso serviço, que esse serviço, na verdade, é para vocês, é para o cidadão piauiense, assim como também não exclui qualquer outra pessoa do nosso país, porque, como é um atendimento através de ligação, eu posso ligar de qualquer lugar. E também o Piauí Saúde Digital, que também é um serviço da Secretaria do Estado, que dispõe de psicólogo e psiquiatra através do digital disponível, tanto dentro das UBSs, aqui no Piauí, quanto através do aplicativo. Eu também posso ter esse atendimento, e eu trago aqui o QR Code do aplicativo, onde vocês podem estar acessando. Então, é isso. Obrigada. E eu quero reforçar a frase que eu falei há pouco. Cada vida importa, cada cuidado transforma. Juntos, podemos construir um Piauí
mais humano, acolhedor e cheio de vida. Continue fazendo parte dessa rede de cuidado, escute, acolha, oriente e incentive. Pequenas atitudes, grandes transformações. A esperança se multiplica quando é compartilhada. Então, que sejamos uma rede intersetorial e uma rede que tem toda essa articulação em prol do cuidado da pessoa. Eu não gosto nem de falar usuário, mas a gente utiliza o usuário como protocolo, da pessoa, do indivíduo, do humano. Com isso, eu deixo o meu contato aqui e o e-mail da diretoria. Então, obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Carla, promotora de Justiça. Estou na coordenação do Centro de Apoio em Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Piauí. Inicialmente, quero agradecer o convite à Associação Vida que Segue e parabenizar pelo evento. Foi um evento muito importante para o fortalecimento da saúde mental. Eu não sei se os organizadores têm assim, uma dimensão da magnitude e do compromisso e do fortalecimento que foi um marco a partir de hoje. Todos elogiando, todos falaram ali comigo assim, alguma coisa. Então, quero parabenizar. Eu sei que foi difícil, mas qualquer luta para fazer uma transformação social é difícil. E gostaria que outros eventos não acontecessem, não é? Até de outras formas, mas vocês estão de parabéns, não é? A Regina, o Edinaldo e todos os outros, né? E uma salva de palmas para eles, né? E agradecer. E vocês devem estar se perguntando o que é que uma promotora formada em Direito está fazendo no meio de psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, psiquiatras, né, as pessoas da saúde. O Ministério Público, para quem não conhece, ele não é só aquele, não é, que acusa. Mas no momento que ele está acusando o tribunal do júri, ele está defendendo aquele direito à vida que foi retirado. O Ministério Público também, ele não conseguiu colocar a palestra, mas como o horário está aqui, a gente não vai deixar vocês, né, mais tempo, não é? Tem aqui os artigos que eu quero colocar. Mas nossa Constituição de 88, ela criou vários direitos fundamentais, dentre eles consagrou a vida e a saúde, mas nós sabemos que as normas, quando elas estão dentro do livro, dentro do papel, elas não acontecem. Precisava criar um órgão, Luana, que ficasse de pé e brigasse para que aquelas normas saíssem do papel e se consolidassem na vida de cada um. Daí porque foi dada a missão constitucional ao Ministério Público de defender os direitos fundamentais. Daí porque defendemos a vida, defendemos a saúde. E defendemos muito, não é? Às vezes até, não é? Mesmo com muitas brigas, com ações judiciais e tudo, porque essa é a nossa missão. Fomos criados para isso. Não é? Daí porque todos vocês podem ter acesso ao Ministério Público para relatar qualquer coisa, né? Não tenham medo, não tenham receio da forma como vão relatar, porque nós somos criados para isso. E daí porque, pode passar a palestra, eu estou sem... está aqui o passador. Não, passa aqui, vou ver aqui se vai passar. Então, nossa legitimidade de atuação está no artigo 127 da Constituição Federal, e o direito à saúde todos conhecem, no 196. Não é? Então, na hora que se diz que o Ministério Público tem que atuar, ele vai atuar em defesa desse direito de saúde. Então, não é caridade, não é porque a promotora é boazinha, é porque ela tem a obrigação de fazer. E aí, como é que nós vamos fazer? Fiscalizando. Nós temos roteiros de fiscalização. Para que nós vamos nesses serviços? Para ver se 68 CAPs e os demais serviços que integram a rede de atenção psicossocial funcionam adequadamente. Doutora, mas tem muitos que não funcionam adequadamente. Mas o Brasil é um país em construção. Ainda temos muito
a mudar a cultura, a mudar as políticas públicas, não é? Mas, para isso, precisamos, não é, de órgãos que realmente falem por vocês. E daí porque temos um Ministério Público que fala pelos trabalhadores da saúde, que falam pelo povo também. Fiscalizamos, cobramos equipes multiprofissionais, cobramos medicamentos ainda, porque os psicotrópicos eles ajudam no cuidado e falta muito no nosso interior do Estado. E os fluxos claros. Aí alguns profissionais dizem, doutor, eu sei tudo, aqui eu tenho mestrado, tenho doutorado. Não, mas quando a gente está no serviço público, eu tenho que mostrar para o cidadão que o processo de trabalho é dessa forma. Eu tenho que mostrar para aquele que está me fiscalizando que eu trabalho de uma forma científica. Eu tenho uma forma de trabalhar. Daí porque nós cobramos esses fluxos, esses protocolos, para dar uma transparência para o cidadão, para todos os profissionais que entram e chegam naquele serviço e para o gestor da saúde, que tem que compreender que essa saúde mental ela precisa crescer e ela precisa de profissionais qualificados. Se ele não sabe fazer, que a gente chame qualificações, congressos, para dar esse conhecimento ao nosso profissional. Não é só criticar o profissional, mas dar acesso à qualificação daquele profissional, valorizar o trabalhador em saúde. E como é que nós fazemos isso? Não é só judicialmente. Hoje em dia, o Ministério Público ele atua muito na articulação intersetorial, chamando a Diretoria de Saúde Mental, a Gerência de Saúde Mental, a Assistência Social, a Educação. Vamos aqui conversar e ver como esses problemas que não nasceram na saúde, mas em problemas socioeconômicos, familiares, porque também famílias ricas passam por dificuldades que nós precisamos trabalhar. Como é que esses problemas surgiram para que a gente também trabalhe na saúde? E, às vezes, a saúde não tem esse acesso. E os próprios trabalhadores de saúde, quem é que eles vão buscar? O promotor de justiça. Aí, quando todo mundo... Teve aqui uma palestra que ia ser sobre atenção à crise. Com o maior contato do promotor de justiça com o profissional de saúde é na crise em saúde mental. A crise em saúde mental, o fluxo está na promotoria de justiça. Vão bater lá. O desespero é tão grande que vão bater lá. Infelizmente, para querer internar a pessoa, né? Querendo a internação. Daí porque eu vi que todo mundo correndo, porque a gente está cobrando, vocês vão se qualificar. Vocês vão aprender a fazer atenção à crise no território. E aí eu vi realmente o desespero. Eu disse, olha, estão querendo realmente aprender. Essa atenção à crise ela vai acontecer nos territórios do Estado do Piauí, porque eu vi que teve uma qualificação e ela realmente vai ser divulgada, e nós vamos ficar realmente cobrando, porque nós cobramos a mediação e trazer essa responsabilidade do Estado, né? E essa responsabilidade não é do Estado do Piauí, ou dos municípios, ou da União. Quando eu falo Estado, todo mundo que está dentro do serviço público, inclusive o Ministério Público, tem responsabilidade com essa saúde mental. Nós temos que ter responsabilidade e seriedade em tratar um tema tão difícil, não é, tão sensível, e que, quando a gente olha de uma forma macro, vê que é a estrutura toda da saúde que está fragilizada no momento que ela não olha, que essa saúde mental ela precisa estar entranhada em todo o compartimento da saúde pública e privada. E essa implementação de protocolos baseados em evidências. E aí, o maior desafio do Ministério Público é entender que a atenção primária é o início e a porta de entrada da rede de atenção psicossocial. Agora, eu digo para vocês, eu vi a palestra, continua sendo um maior desafio. E por quê? Eu mostrei no slide anterior que eu tenho 68 CAPs em 224 municípios. É muito pouco. E aí eu não vou conseguir nunca encontrar 68 CAPs. Será que 68 CAPs vai trazer uma prevenção ao suicídio? Ou um tratamento adequado de pós-venção para aquelas pessoas que não têm condições de pagar? Não vai trazer. Então, a promotora vai conseguir triplicar o número de CAPs? Não vou conseguir.
porque nossa política pública, nosso Estado Democrático de Direito ainda está em uma evolução, em um passo bastante lento. Então, como é que nós vamos ter que fazer? Usar a atenção primária. Só em Teresina eu tenho 91 UBSs. 91 UBSs. Quantos CAPs? 8 CAPs. Então, quem é que pode promover de forma mais forte a prevenção ao suicídio, o fortalecimento da saúde mental? A atenção primária à saúde. Então, qualificar a atenção primária à saúde é uma estratégia de fortalecimento e prevenção ao suicídio e também ela entra dentro da casa, com seus agentes comunitários. Hoje, na divisão da doutora Tatiana, que é a Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, ela está treinando no interior do Estado o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente. Esse núcleo ele vai pertencer à atenção primária. E ele vai na casa do paciente, para que aquele paciente que teve uma tentativa de suicídio, ele tenha também um acompanhamento quando ele voltar para casa. Aquela pessoa que teve aquela ideação, entrou dentro do hospital, como infelizmente eu já tive testemunho de uma pessoa entrar no hospital, recebeu alta, uma ideação suicida. O que é que ela fez? Ela não estava acompanhada. Ela se matou. Ela se matou e eu fiquei assim, estarrecida, como é que sai? Então, a gente está trabalhando aqui, porque quem está no território é a atenção primária. Então, esse trabalho não é fácil. Não é fácil, está na teoria ainda, muito na teoria, mas a gente tem que lutar. E eu conto com a organização da sociedade civil, conto com os conselhos de saúde, conto com os profissionais de saúde, para entender que todo mundo está envolvido e que esse compromisso é de todos. A atenção especializada, como vi, são os heróis, porque eles são em número muito pequeno. Então, podem até trabalhar, cobramos uma articulação, um matriciamento, um cuidado qualificado, porque eles são os mais qualificados, eles têm que qualificar a atenção primária, não é? Eu cobro atenção à crise de vocês para que a atenção primária saiba também. A urgência e emergência, ela existe em todos os municípios? Não. Na hora que vem a própria coitada da coordenadora do CAPS, lá do interior do Estado, o hospital diz, não, aqui não tem leito de saúde mental, mas ele é a porta da urgência. Ele recebe todo mundo. E isso é uma luta que o Ministério Público trava dia a dia. É ter um serviço no interior do Estado que receba aquela pessoa, mesmo sem SAMU, mesmo sem leito de saúde mental, lá é a porta de urgência, é a casa do acolhimento. Leito é habilitação e financiamento federal. O acolhimento tem que acontecer. Então, essa é uma briga diária e incansável, mas que a gente nunca vai deixar de lutar. E a atenção hospitalar. Ainda hoje, a cultura é que a atenção hospitalar é o Aureolino de Abreu. Então, temos que mudar e ampliar que a cultura seja para todos os hospitais, porque, muitas vezes, a pessoa não se sente com a identidade do Aureolino de Abreu. Por quê? A identidade que tem que ser prestada é que qualquer hospital geral preste atenção àquela pessoa que tem sofrimento psíquico. E aí, eu não trouxe a lei por conta do tempo, que a plaquinha já subiu, mas todos precisam estudar a Lei 13.819. Por quê? É a política pública de prevenção ao suicídio, à automutilação. Vocês são da saúde, mas a lei é do conhecimento do povo. Então, vocês vejam que tudo que nós estamos falando de intersetorialidade, eu ouvi falar de notificação. Notificação é obrigatória, está nessa lei. Vocês precisam saber. Trazer políticas intersetoriais de saúde, educação, assistência social e segurança também faz parte da legislação. Então, estudem. Então, a gente cobra realmente essa ampliação das terapias no SUS, para que não se limite a uma consulta médica, que é o que acontece no interior do Estado.
os protocolos, vi também, né, nós vamos cobrar os protocolos, o acompanhamento pós-alta, e especialmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente, que a doutora Tatiana está indo para o interior do Estado cobrar. E aqui nós vamos desenvolver um projeto em parceria, porque o Ministério Público não tem força. A nossa força é chamar todos vocês para nós, unidos, realmente mudar e transformar a sociedade. Daí porque temos a parceria do COSEMES, da CESAP, da Saúde de Teresina. Para quê? Para que unidos, e eu peço também a parceria da Organização da Sociedade Civil, do Vida que Segue, para fortalecer a saúde mental do nosso Estado. Então, a força do Ministério Público não é nossa instituição, é a gente ficar em pé e ter vocês do nosso lado. E aí a gente consegue realmente mudar uma realidade. E aí eu também deixo o QR Code, que esse QR Code aqui foi uma produção do Ministério Público do acompanhamento dos CAPs. Tem todas as atividades que os CAPs precisam fazer e tem a produção, Luana, né? Porque trabalhamos com transparência. Então, eu tenho que saber o que o CAPS de Oeiras faz, o que o CAPS de Teresina faz, o que o CAPS, para saber, dá atenção à família, tem atenção à situação de crise. Então, a partir daí, vocês conseguem visualizar. A atualização é trimestral, por conta que são dados do CIA-SUS, e aí vocês vão conseguir identificar se no município de vocês, aquele CAPS desenvolve as atividades que seu compromisso social e com o povo, com o seu dever de prestar uma saúde de qualidade, realiza. Muito obrigada a todos. Eu recebi aqui uma pergunta, vou responder rapidinho. É papel do Ministério Público prevenir, fiscalizar e implementar medidas em espaços privativos de grande circulação, de episódios e de suicídio? Porque lá tem consumidor. O consumidor que está nesses espaços coletivos, o Ministério Público tem que atuar, sim. Certo? Então, imagina, shopping center, não é isso? Pontes, tem que atuar, podem cobrar. Inclusive, eu estava conversando antes disso, né, de se marcar uma reunião, uma mobilização para se cobrar. Nós temos também o direito do consumidor e nós atuamos, que esses espaços que o consumidor ele frequenta tenham locais de prevenção. Se a pergunta for isso, realmente, na verdade, tudo vocês podem mandar. E a gente responde se é papel ou não. A gente quer que vocês mandem. Entendeu? Se querem que a gente fiscalize lugar tal, nós iremos. E se não for nossa, for de um conselho, como o Conselho de Psicologia, a gente encaminha, diz, ó, conselho, recebemos isso, não é nossa obrigação, mas vamos repassar para vocês. Mas a gente também repassa. Mas não vamos deixar nenhuma situação de forma descoberta. Boa tarde, gente. Sou Luana Bueno, sou enfermeira, não sou psicóloga. Olha a enfermagem aí na prevenção do suicídio, na rede de saúde mental. Eu estou na Fundação Municipal de Saúde há 18 anos e estou pela segunda vez como gerente de saúde mental da Fundação Municipal de Saúde. Quero agradecer o convite, em nome da Regina, né, por esse evento maravilhoso, que tanto acrescenta, né, e que tanto mexe com a gente, tanto enquanto profissional, como família, né, justiça. Então, assim, parabéns, Regina, por mais eventos como esse. E eu fui convidada para falar da rede de Teresina. Gente, é um desafio falar da rede, porque eu sou da rede, né, e o quanto a gente escuta, essa rede é furada, essa rede é uma rede de amigos. Né? Então, assim, é difícil, porque, para mim, eu que sou especialista, né, nessa área da saúde mental, eu entendo e reconheço muito bem o papel dos profissionais. Mas também eu entendo que não só depende só da rede especializada.
a gente depende da força da educação, da força da justiça, da segurança, da assistência social que está o tempo todo ali no nosso dia a dia. Mas eu falo com carinho dessa rede de Teresina, que eu amo, que eu já atuo há tanto tempo e que eu confio. A gente tem uma rede, sim. Para quem não acredita que essa rede existe, eu vou mostrar que ela existe. Mas como a doutora Maria Helena colocou, essa rede ela tem que ser bem costurada, né? Ela tem que ser tecida. E quem tece essa rede? Somos nós. Então, existe uma rede, eu vou mostrar que existe uma rede, mas existem profissionais, seres humanos que precisam, de fato, se conscientizar da importância de estar nessa rede. Eu sempre falo assim que o concurso público, ele teria que ser realmente, teria que ter uma entrevista antes de qualquer pessoa assumir, para ela ter consciência se de fato ela quer fazer esse trabalho. É isso que você quer, é isso que você gosta, né? Porque eu não posso só assumir porque eu vou ter um salário de 6 mil, de 8 mil, 10 mil. Eu tenho que entender qual é o meu papel nessa rede. Né? Então, assim, eu fico muito mexida quando as pessoas, às vezes, querem trabalhar no CAPS de Teresina porque tem uma gratificação de R$ 1.000 e poucos ou R$ 3.000. E isso mexe muito comigo, porque essa pessoa ela não pode estar lá naquele serviço por conta do salário, por conta de uma gratificação. Porque é tão complexo, é tão importante o que a gente faz. E eu costumo dizer, quem trabalha com saúde mental salva a vida todos os dias. Então, vamos lá. Vocês controlam o meu tempo, gente, que eu me empolgo. Então, eu fiz uma breve história sobre a saúde mental de Teresina, porque a saúde mental de Teresina ela é marcada por hospitais psiquiátricos, por manicômios, que até hoje perduram, ainda são referência no nosso estado. Né? Então, em 1990, a gente teve o primeiro ambulatório de psiquiatria em Teresina. Né? Em 91, nós tivemos uma conferência estadual de saúde que descentralizou a saúde do Estado, e passou para os municípios, conforme a lei de 1990. Em 2001, foi instituída uma lei municipal que organizou a rede de saúde mental de Teresina. Isso, São Paulo, Minas Gerais, já tinha CAPS abrindo e a gente ainda aqui engatinhando. Em 2002, nós tivemos o CAPS infantil, que ainda funcionou dentro do Hospital Areolino de Abreu, mas já foi o começo dessa história. Né? Em 2003, nós tivemos a abertura do CAPS AD. Em 2005, o CAPS Norte e o CAPS Leste. Em 2009, o CAPS 2 Sul. Em 2010, o marco, com grande ajuda do Ministério Público, o fechamento do Meduna. E só por conta do fechamento do Meduna, Teresina conseguiu um CAPS 3. E o CAPS Sudeste. Em 2014, né, teve a abertura do Provida, que é um ambulatório voltado especificamente para o atendimento com pessoas com comportamento suicida agravado. Mais na frente eu vou falar um pouco mais do Provida. Em 2017, nós tivemos a abertura de outro CAPS infanto-juvenil, porque até então só tinha um CAPS para toda Teresina, que atendia o Estado também. Né? Em 2019, nós temos a abertura dos leitos no Hospital da Primavera, que também nós vamos falar um pouquinho, porque esses leitos eles são específicos para a prevenção ao suicídio. E digo para vocês, são os únicos leitos do Brasil com essa característica, em prevenção ao suicídio. E onde buscar ajuda? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa rede. Né? Essa rede de atenção psicossocial que só foi instituída em 2011. Né? Porque o que são essas redes de saúde? Elas são organizações poliárquicas de serviços de saúde com várias complexidades, da atenção básica, atenção especializada e atenção hospitalar. Essa imagem ela é bem conhecida, né? Que fala dos pontos da RAPS. E eu vou destrinchar um pouquinho do que nós temos em Teresina. Na atenção básica, nós temos 91 unidades básicas de saúde, sendo 270 equipes. Então, nós temos uma cobertura boa da atenção básica.
E nós estamos trabalhando como? Com atenção básica com relação à prevenção do suicídio, adoecimento mental, através do matriciamento. E é com muito orgulho que eu digo para vocês que Teresina já matricia 100% das equipes. Foi difícil, é um trabalho que vem desde 2015, quando a gente foi uma equipe, 30 profissionais aqui de Teresina foram para Embu das Artes fazer um intercâmbio em saúde mental, justamente para a gente poder implantar o matriciamento na atenção básica, em saúde mental. Então, hoje, nós estamos com 100% das equipes matriciadas. É fácil, está perfeito, Luana? Não. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Porque não depende só do profissional do CAPS estar mensalmente dialogando, discutindo casos, fazendo atendimento interdisciplinar naquela área. Eu dependo também, gente, dos profissionais quererem estudar, se envolver. Então, assim, um grande gargalo que eu vejo é a disponibilidade. É o querer também fazer acontecer. Eu sei que todo mundo, a atenção básica especialmente, tem muitas atividades, mas é aquilo que eu digo, eu não posso me propor a fazer algo que eu não goste, que eu não vou dar conta. Se eu não sei, eu vou procurar saber. Eu não posso trabalhar numa cidade, num município, e não tentar conhecer a rede. Eu tenho que conhecer a rede, seja da atenção básica, seja do hospital, seja do CAPS, seja do SAMU, seja da assistência, seja da educação. É necessário conhecer a rede. Como estratégia de desinstitucionalização, nós temos serviços residenciais terapêuticos, eu coloquei um aqui, que é o do município, mas o Estado ainda tem mais 4 residências terapêuticas, gente. Para quem não sabe, a residência terapêutica é um serviço de moradia para pacientes egressos de hospital psiquiátrico. É aquela pessoa em sofrimento psíquico que ficou morando no Areolino de Abreu, que, por algum motivo, perdeu o vínculo familiar. Então, nós temos casas. Não são serviços de saúde, são serviços de moradia. E essas pessoas são acompanhadas também pelo CAPS, pela atenção básica, pela assistência. Não. O Estado tem 4 residências estaduais. Eu não sei se tem dentro de outros municípios. Estão ampliando para outros municípios. E de Teresina nós temos uma. Mas a preferência é para que essa pessoa ela saia do hospital Areolino de Abreu, não importa de qual município. Entendeu? E a atenção psicossocial. Quem assistiu ontem à palestra do Cláudio, ele disse, Teresina tem uma boa cobertura. Isso é verdade, né? A gente tem um coeficiente de cobertura de CAPS superior ao que é preconizado ao Ministério da Saúde. Mas é porque não é um problema só do CAPS, a saúde mental. A saúde mental é uma questão da rede. E não é só da rede de saúde. É também da assistência, é também da educação. Então, a gente tem uma cobertura, mas não é só o CAPS que vai conseguir dar conta de toda a problemática da saúde mental. E é isso que as pessoas precisam entender. Porque os centros de atenção psicossocial são para transtornos graves e persistentes. E o comportamento suicida agravado, ele é, sim, cuidado dentro do CAPS. E hoje, Teresina dispõe de 8 centros de atenção psicossocial, sendo 5 para adultos, um AD, específico para AD, e 2 infantis. Na atenção hospitalar, com relação ao município, nós temos o Hospital da Primavera. Como eu coloquei para vocês, são 8 leitos de atenção psicossociais. Esses leitos eles são específicos para comportamento suicida. Mas, pasmem, todos os dias nós recebemos várias demandas que não têm nada a ver com esses leitos. De outros municípios, de outros estados, né? E a gente... Por quê? Porque se falar assim, a pessoa está internada e tem um transtorno mental... Ele está precisando fazer uma cirurgia lá no HUT, mas o médico diz assim, não, vai para a Primavera, porque lá tem um leito de atenção psicossocial. Mas não é para isso. Né? Porque o que falta? É ver que o ser humano ele não é só o diagnóstico, ele não é só o F dele, né? No CID-10. O paciente com sofrimento psíquico, ele adoece.
É por isso que é um hospital geral, né? É por isso que existem os hospitais, para também cuidar dessas pessoas. Não é só porque tem um diagnóstico que ele não é para ser atendido nos hospitais gerais. E, para além da Primavera, já a Ciara não colocou, vou aproveitar e complementar, que nós temos também 8 leitos na maternidade Evangelina Rosa. Gente, lembrando, esses leitos, eles não são de urgência e emergência. São portas fechadas, por quê? Porque eles têm que ser encaminhados. Eu não estou falando de fluxo, por isso que eu não trouxe o fluxo aqui, porque senão ia ser a noite toda. Mas, assim, o que acontece? Paciente tentou suicídio, ele vai para onde? Ele vai para a UPA, né? Ou ele pode ir para o HUT, o SAMU, que vai regular essa entrada dele. Daí, então, estabilizou clinicamente, fez uma lavagem gástrica, viu que ele está fora de risco, é que é solicitado o leito para o Hospital da Primavera, porque a gente sabe que o Hospital da Primavera ele não é um hospital de alta complexidade, né? Até porque ele é uma unidade mista no cadastro dele. E na atenção de urgência, na maternidade também, a mesma coisa, os leitos são regulados, tá bom? E a paciente com comportamento suicida, ela também, gestante ou puérpera, ela deve ser encaminhada para a maternidade, tá bom? Através da regulação. E através da urgência e emergência. Nós temos o SAMU, né? Aconteceu um acidente, o paciente está em crise, todo mundo liga para o SAMU. Nós criamos um protocolo de urgência e emergência à crise, aqui em Teresina, onde participou Corpo de Bombeiros, participou Polícia Militar, Guarda Municipal. O regulador do SAMU é quem define para onde vai esse paciente, né? Ele está agitado, ele está correndo risco, preciso naquele local, a presença tem arma de fogo, eu vou acionar a polícia, não só o Corpo de Bombeiro. Né? Está tentando se jogar, se precipitar de alguma ponte, de algum prédio, Corpo de Bombeiros. Então, assim, quem define quem vai ser acionado, se vai ser o bombeiro, se vai ser a Polícia Militar ou a Guarda, é o regulador do SAMU. Tá bom? Mas tem toda uma pactuação, está tudo assinado e bonitinho. Só falta funcionar 100%, né, doutora? Mas nós vamos chegar lá. E aí a gente tem como porta de entrada as UPAs de satélite, Renascença e Promorá. Tentou suicídio, gente, não é levar para o Areolino de Abreu logo, gente. Tentou suicídio, eu preciso saber se ele não está correndo nenhum risco. Se não está sangrando, se não quebrou um braço, uma perna, uma vértebra. Então, primeiro a gente estabiliza, primeiro é a vida dele. A gente estabilizando é que a gente solicita, tá bom, as vagas no leito da Primavera. E aí eu vou trazer uma coisa que nós estamos implantando, novidade para a Teresina. Nós solicitamos ao gestor saúde para incluir, da entrada do paciente com tentativa de suicídio, vai ter um campus, doutora. Tentativa de suicídio. E aí nós estamos criando um núcleo que vai acompanhar todas as tentativas de suicídio que chegarem nas urgências, porque aí nós vamos disparar para os serviços de referência. Se eu tenho um paciente que tentou suicídio, ele é grave, ele é moderado ou ele é leve? Ele é grave. Se ele é grave, pelo menos ele tem que passar por uma avaliação no CAPS. Eu não vou mandar ele para a atenção básica. Se ele tentou suicídio, ele é tido como paciente grave, e aí, no sistema, vai ficar linkado que foi tentativa de suicídio, e cada CAPS, como Teresina é organizado por zona, vai receber essa informação e vai fazer a busca ativa. Por quê? O que é que nós identificamos? Ixi, esgotou. Pô, não foi nadinha. Vou tentar aqui 2 minutinhos. O que é que nós identificamos? Que os pacientes, eles chegam no hospital, eles são atendidos e, às vezes, até orientados, mas eles não têm força, não têm vínculo familiar, muitas vezes fragilizado, eles não retornam para os serviços que vão dar esse suporte. Então, esse projeto agora vai ajudar. E aí nós temos os ambulatórios. Gente, os ambulatórios de saúde mental não são financiados pelo Ministério da Saúde, mas nós precisamos dele. E nós ofertamos uma média de 3.200 atendimentos em psicologia e 2.080 atendimentos em psiquiatria por mês.
Precisa de mais? Precisa. Mas se a gente for levar em consideração a epidemia em saúde mental que a gente está vivendo, não tem serviço que dê conta. Porque não é uma questão só da atenção especializada. É uma questão de todos os serviços, de todas as complexidades. O Provida, que ele foi inspirado no Pra Vida de Fortaleza, ele atende especificamente pessoas com comportamento suicida também agravado, né, ou que tentaram, ou que estão com planejamento, a partir de 13 anos, tá bom, gente? É porta aberta como CAPS, chega lá com comprovante de residência, pode ser acompanhado ou não, de preferência acompanhado, né, mas se não tiver acompanhado, não deixa de ser atendido, tá bom? E a gente tem um dado, é tão importante o Provida, que nós nunca perdemos nenhum paciente em tratamento no Provida. Então, assim, é gratificante a gente ver que a gente está indo no caminho certo. Não era o Provida que era para existir, porque a prevenção, ela deveria, né, tá atuando ali na atenção básica de forma perfeita, mas, enfim, é necessário ainda, assim, é um trabalho lindo. E os dados do Provida, eles confirmam os dados nacionais, os dados estaduais, a maioria das usuárias são mulheres, né, adulto jovem. E os desafios, né? A expansão dos leitos de atenção psicossocial em hospital geral é um grande desafio que a gente tem enfrentado, porque, às vezes, o paciente, como eu falei, está com questões clínicas, mas o hospital, não é nem o hospital, gente. O profissional diz, eu não vou atender, ele tem transtorno mental, esquizofrenia, manda para o Areolino, que é isso? Ele está com o braço quebrado, não é em crise, não. Então, a gente ainda passa por isso, infelizmente. O estigma social, né? É muito intenso. A subnotificação que atrapalha, porque parece que são poucos, mas é muito mais. A ampliação de políticas públicas, né? A gente não tem, por exemplo, nenhuma política voltada especificamente para a pós-venção. O financiamento é muito baixo, o que é repassado. Cadê o Cláudio, para ele não brigar comigo, do Ministério da Saúde? O que o Ministério da Saúde repassa é mínimo, não dá nem para começar. E, se falando em ambulatório, nem existe financiamento. Os municípios também não têm cofinanciamento do Estado, isso atrapalha muito, mas a gente segue firme. E a pós-venção, né, que é uma prevenção também. E, como novidade, a gente vai vai implantar o primeiro grupo de pós-venção feito por profissionais mesmo, aqui em Teresina. Tá bom? A gente já está discutindo com a Regina já tem trazido ótimas ideias e está nos ajudando nessa construção. E nós vamos, sim, fazer um ambulatório, mas com trabalho em grupo, voltado para pós-venção e com profissionais capacitados para isso. Obrigada. Ah, não, deixa eu passar esse vídeo rapidinho. Eita. Porque só eu falando, fica parecendo que é lorota dessa Luana aí que está na gestão, mas não é não, gente, é verdade que eu estou falando, viu? Ela vai só botar o vídeo aqui, rapidinho. Usuário do CAP Sudeste de Teresina. Minha vida primeiramente, vida, né? Ele me representa vida, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um pensamento de desistência. Então, ele representa vida. Ele representa recomeço, porque devido às minhas limitações, eu fui aprendendo a me reencontrar, a recomeçar e a entender que a vida tinha um significado diferente. Como que eu consegui isso? Com a colaboração dos médicos, dos proponentes, dos enfermeiros, que foram muito importantes na minha vida, Então, o CAPS, hoje em dia, traz paz, traz reconciliação comigo mesma, onde eu me encontro, onde eu aprendi a dizer não, onde eu aprendi que sonhos têm que ser realizados. A gente também agora tem o Tecendo a Vida, que é um projeto em qual a gente é incluído um grupo de guerreiras que também tem os mesmos sonhos que o meu. E assim a gente vai seguindo. A gente vai tecendo cada dia um pouquinho da nossa história e conseguindo se encontrar num local onde a gente é excluído.
Porque quando a gente sai aí fora, se a gente falar que é paciente do CAPS ou que a gente é usuário, toma algum remédio, a gente tem vista com um olhar diferente. A gente é vista com um olhar diferente. Então, para mim, o CAPS é de suma importância na minha vida. O que o CAPS representa na minha vida é... 1 minutinho e meio. O outro vídeo. Ela vai botar. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vai ser mostrado esse vídeo, né? Eu me chamo Marcelo, vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês aqui. Em 2023 eu tive uma crise muito forte, né? Devido a vários motivos, né? Que desencadearam isso. E no dia mais forte dessa crise, eu saí sem destino praticamente, né? Fui atendido numa UBS e de lá me encaminharam para o projeto Provida, né? Lá eu cheguei, eu não sei nem quem eu era nesse dia quando eu cheguei, né? Então, assim, fui muito bem recebido por todos os profissionais que trabalham lá, né? Passei praticamente 2 anos e pouco, né, sendo atendido por eles com toda a maestria, com todo cuidado, né? Tanto da parte inicial, que é a recepção, quanto dos profissionais também. Tenho muito a agradecer. E, pelo amor de Deus, gente, se vocês sentirem alguma necessidade de um tratamento específico, então procure o Provida, né? A gente que sofre com essa parte, né, de ideações suicidas, né, como eu fiz algumas tentativas, né, e no dia que eu cheguei lá também eu quase fui à beira disso novamente, né? Então é muito importante você se cuidar mentalmente para que isso não ocorra, gente. Procure ajuda, né? Agradeço a todos os profissionais do Provida. Um grande abraço a todos, sabe? Vocês fazem um papel crucial na nossa sociedade teresinense. Muita saúde para vocês, muita sorte, que Deus abençoe sempre todos vocês. Então, você que está pensando em se suicidar, não faça, procure ajuda. É muito importante que você faça isso. Sua vida é preciosa. Um abraço, gente. É isso, gente. Então, assim, eu Olá, acho que pessoas. agora vocês entendem um pouco da minha empolgação, né? Porque é muito gratificante a gente acompanhar e ver esses resultados todos os dias. E aí isso é que nos fortalece e faz acreditar que vale a pena trabalhar em rede, vale a pena cuidar e vale a pena viver. Obrigada. Boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Nem sei mais. Bom, gente. O que passa? Aí, só para ver. Pronto. Boa tarde, então, a todos e a todas. Agradeço aqui, né, a oportunidade de poder compartilhar da experiência também de Picos e com pessoas que estão aqui e que já falaram tão bem. Parabéns à Teresina. A gente quer seguir esse caminho aí. Parabéns ao Estado por nos dar essa oportunidade e parabéns ao Ministério Público também por cobrar, né, e fazer valer isso, a gente entender que é obrigação nossa, enquanto trabalhador da saúde, e que é o direito de todos cobrar um atendimento digno, né, da saúde. Então, assim, nós viemos aqui falar um pouco de prevenção e pós-venção do suicídio na experiência de Picos. E só porque isso é um congresso estadual, eu queria parabenizar também, desde ontem, a sala lotada o tempo todo, queria parabenizar toda
a organização do evento, a todas as pessoas que estão aqui, a esse desejo, né, de conhecer mais, esse desejo de dialogar e discutir sobre o assunto. Para falar um pouco de Picos, eu particularmente, Socorro Rego, eu gosto de visualizar assim, o que estão falando. Então, eu achei importante colocar para vocês quem é Picos, onde está Picos, porque muitas pessoas são mais aqui do norte ou de Teresina mesmo e não conhecem. Então, Picos está lá, né, localizado ao sul, é um polo de saúde regional para nós, lá para os nossos territórios. Nós estamos geograficamente próximo ali, vizinho de Pernambuco, não só de vários locais de Pernambuco, somos vizinho também do Ceará, vizinho que eu digo a região, né? Não exatamente Picos, mas como é um polo, a região está muito próxima. E a nossa região, território de saúde mesmo, é muito grande, né? Pensando assim em regional de Picos, o território Vale do Guaribas, até um dia desse eram 42 municípios. Aqui, por exemplo, da litorânea, se eu não me engano, a litorânea são 11 aqui em Parnaíba, né? Entre Rios também 20 alguma coisa. Então, é um território grande. Se subdividiu, e agora nós temos o território Vale do Guaribas e Chapada do Itaim. Mas nós ainda somos, geograficamente, a referência, né? Além de Picos, ainda atender também outros territórios, como Canindé e Sambito. Então, assim, é uma região de saúde que atende muita gente. Nós somos uma população estimada aproximadamente 87 mil, mas nós temos ali a população flutuante, né, que vai muito mais que isso, porque toda aquela região dali flutua por lá. E como é um polo de saúde não só público, mas privado, que atende ali aquela região, então, assim, eu acho importante trazer, porque está lá também essa pessoa, né, que nós precisamos tratar da saúde mental e da prevenção do suicídio, ela também está lá. Num panorama assim, falando de epidemiologia, nós trazemos aqui, só para contextualizar, mas assim, passando muito rápido, porque não é exatamente sobre isso que a gente quer falar. A gente traz um número aí de óbitos por suicídio, no ano de 2025, de 66 casos na macro-região, 16 casos em Picos, não é diferente dos outros locais, né? A maioria sexo masculino, especialmente os mais letais, e 4 casos do sexo feminino. Trazemos um cenário de 2026, onde tem aí uma diferença, né? 17 na região em 2026, mas a gente já está no início do ano, a gente considera que está no final, mas com um número desse a gente não considera que está tão no final assim, né? Então, não era para estar tão alto, a gente continua achando muito alto. Em Picos, 5 óbitos, e, para nossa surpresa, desse número dos 5, aqui sim são 3 femininos e 2 masculinos. Então, teve essa diferença aí, mas não acreditamos que chegue assim até o final do ano. E aí, quando a gente está dentro dessa rede que diz onde buscar ajuda, dentro dessa mesa, a gente mostra aí que a ajuda daquela emergência, como em todos os outros locais, vai ser a partir da UPA, né, contando aí com a rede de urgência e emergência, SAMU, UPA. Nós não temos leitos habilitados no hospital, porque tivemos uma mudança, e aí a gerência aqui, a diretoria também do Estado de Saúde Mental do Estado acompanha isso. Nós tivemos uma mudança no perfil ali do Hospital Regional Justino Luz, mas temos um novo hospital que será habilitado lá. Ainda assim, né, e aqui assim, uma resposta a gente direciona à doutora Carla, porque é quem nos cobra e quem orienta a população. Olha, vai lá e cobra isso. Então, a gente apresenta esse atendimento lá em Picos, mas assim, regulado. Nós temos o hospital de Picos, que não mais o Regional Justino Luz, esse hoje atende um perfil mais de maternidade e infantil, e o Hospital Novo de Picos, ele tem hoje leitos, mas regulados de forma geral, não é habilitado para a saúde mental. É regulado, né, não é o da urgência e emergência, a urgência vai para a UPA, mas a gente tem um atendimento psiquiatra lá. E como é que é feito? O paciente chega na UPA, se é uma coisa rápida, né,
de lá mesmo retorna, e aí onde a gente vai chegar lá no matriciamento, e se é necessário uma internação, ou é uma internação clínica de um paciente, né, que tem transtorno mental, ele é acompanhado também, porque de acordo com se for uma cirurgia, dependendo do que ele vai fazer lá, precisa de uma intervenção, às vezes, do psiquiatra, porque muda a medicação, precisa parar alguma coisa, e aí o psiquiatra atende nesse sentido. Mas o que importa para a gente fica muito feliz desse atendimento, é que tem um psiquiatra e tem o atendimento em Picos, quer dizer, nem tudo vem para Areolino, porque antes era assim, inclusive a Areolino de porta aberta, muito de Picos não precisava nem ir para a UPA. Do CAPS vem direto para cá. A gente sempre teve as meninas da gerência aqui, né, são cientes disso, a gente sempre teve uma entrada muito grande no Areolino, isso era, assim, sempre foi um problema muito grande, assim, um desafio para nós em Picos. E aí a novidade que a gente traz aqui para conversar com vocês é esse programa Viva Mais Picos, que eu fiquei muito feliz com a resposta do seu, que ele é parecido, ele também nasce em Fortaleza, porque o Dr. Winston traz de lá, né? Também, ele foi lá, a residência dele, ele vem de lá, com esse programa Viva Mais Picos, que é uma inovação na saúde mental, no sentido daquela rede ali, daquela área, que é um programa, uma iniciativa da Secretaria, mais para cobrir ali aquela lacuna. Porque a gente pensa hoje que, se é uma emergência, a gente orienta que vai para a UPA. E se não é uma emergência, vai para onde? Quando eu já tenho a ideação, quando eu já tenho o planejamento, mas eu não sou um paciente de CAPS, porque eu não tenho aquele transtorno, não sou diagnosticado com um transtorno grave e persistente, então eu não estou no CAPS ainda. E eu estou meio solto. Então, para essa lacuna, né, foi implantado o Viva Mais Picos, e é mais assim, focado na estabilização rápida do paciente, oferece, assim como a Luana já colocou também, uma equipe com um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira ou um enfermeiro, né, temos os dois lá, esse atendimento mais rápido ali do médico psiquiatra, alguns retornos, né, às vezes retorno para ele mesmo, outros já encaminhamento diretamente para atenção básica ou para o CAPS. Atende 2 dias na semana, e aí a gente pode se perguntar, e muita gente perguntou na época que a gente começou, né? Isso foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Picos em setembro, no Setembro Amarelo do ano passado. Então, nós estamos de outubro até agora, nós não temos uma resposta ainda, como vocês têm, de uma mudança de cenário da população. O que mudou? Temos mais ou menos, né, tentativas de suicídio ou suicídio. A gente não tem ainda essa resposta. É relativamente novo. Mas nós atendemos num horário estendido, aí no horário da noite. Isso foi provocado mesmo por esse movimento de que o paciente não tem, a população, o usuário do SUS, não tem esse atendimento à noite. Então, Picos hoje oferece somente uma ainda. Uma unidade básica de saúde, atende no período noturno, e o nosso atendimento no CISP também, no Viva Mais Picos, é ali por torno de 5, 5h30, e vai até às 9 horas. Ele é porta fechada, não é aberta como o de vocês, e é bom a gente conhecer, porque aí a gente começa a trocar figurinhas, mas ele vem da unidade básica de saúde. Como é que acontece ali, né? O paciente, ele vem da unidade básica de saúde, lá ele é acolhido com essa ideação, é feito ali uma entrevista, né, num questionário com uma escala de score, para saber para onde ele vai ser encaminhado, se para o Viva Mais Picos, ou se já é, aquela ideação já é uma iminente, né, urgência e emergência, se vai para a UPA. E aí, dentro disso, tem os critérios de exclusão e inclusão. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. O de inclusão é a ideação suicida, a tentativa prévia de suicídio, né? A autolesão não suicida recorrente, que a gente já viu aqui, estuda que elas não são a mesma coisa, mas quando é uma recorrente, há uma preocupação, né, ali latente, a gente precisa ficar atento a isso.
e é obrigatório a presença de um familiar responsável. Não naquele primeiro atendimento da atenção primária à saúde, mas no encaminhamento quando vai para lá. E aí, o critério de exclusão é quando já tem um risco ali iminente, né, um quadro agudo, que, no caso, vai para a urgência e emergência. Ou a ausência total também de suporte familiar, porque a gente precisa ter aquele suporte para orientar, né? Atendido lá, né? Isso foi por tentativa também. Eu quero dizer a vocês que é importante que a gente não acerta tudo, né, de cara. Começou regulando pela central de marcação do município, como tem no município de todos vocês, ali como um ambulatório. E aí a gente viu que isso estava demorando muito, né, e estava dificultando. E hoje está quase abrindo a porta. Porque hoje como é que faz? Hoje, quando chega na UBS, né, a enfermeira ou quem atende já faz um contato direto com o telefone institucional do CISP e já faz esse encaminhamento. O que é legal daí, Socorro, e esse encaminhamento não se perde? Como é que é esse encaminhamento? Você falou que tem um questionário, como é que é feito isso? Existe o questionário físico lá, para quando a gente não acessa o link. Mas o questionário é em um link, que todos nós, trabalhadores da saúde, temos acesso a esse link, e que todos nós também, que é importante, eu vou passar disso aqui porque todos nós também, é importante a gente saber que a gente tem essa informação, porque a grande preocupação da coordenação de saúde mental, quando precisou e sabe da necessidade de entrar na atenção primária à saúde, que a gente já vem conversando isso desde o ano passado, foi o quê? Colocar o prontuário eletrônico, o PEC, tanto no CAPS 2, nós temos dois, né? No CAPS 2 como no CAPS AD. Então, hoje, nós temos o prontuário eletrônico, mesmo da Unidade Básica de Saúde, na atenção primária à saúde, nós temos ele no CAPS 2, temos ele no CAPS AD. E temos também aqui no Viva Mais Picos. Então, isso socializa muito, facilitou demais o acesso à informação. Porque um paciente que é atendido hoje no Viva Mais Picos, ele, quando sai de lá, ele já tem, já é online ali, o conhecimento daquele acompanhamento ali pela equipe básica de saúde dele. E, além disso, aqui eu disse que ia passar porque é só por conta do tempo, é só para mostrar o termo, né, que existe um termo que a gente precisa aliar aí a família a esse cuidado, que é um termo que a gente troca isso, então, por isso, o psicólogo e o assistente social lá nessa equipe, essa orientação que a assistente social faz com o psicólogo também, com essa equipe lá no Viva Mais Picos. E por que a gente traz aqui o matriciamento na atenção primária à saúde? Porque a gente começou agora. A gente estava esperando, o Picos esperou esse PEC chegar lá, né? E aí tudo isso demora, né? Comprar computador, colocar para todos os profissionais ter internet, nos CAPs, no Viva Mais Picos, e em todas as UBSs não, que já tinha. Então, qual foi a ideia? Descentralizar esse cuidado, garantindo que essa ajuda chegue ao território. O que a gente começou a fazer? E aí é a ideia daqui levar para a gente discutir de novo com a equipe. Começou a fazer equipe por equipe. Até passei para as meninas no encontro que a gente teve aqui agora há pouco, né? Vai demorar? Vai. Somos 38 hoje. Vai demorar a fazer uma por semana? Vai. Mas funciona melhor, dá uma resposta mais positiva do que conversar com vocês aqui, né? Aqui na plateia, porque muitos aqui estão doidos para ir embora, porque o tempo já está esgotado. Então, a gente vai na UBS, não, eu estou ali com a equipe inteira. Outra coisa que a gente fez, quando você fala em ACS, doutora Carla, foi fazer com os ACS. Aí, sim, com esses a gente fez logo. Por quê? Porque quando a gente conversa com todos os ACS, eles ficam sabendo o que está acontecendo em uma equipe e na dele não está. E eles não estão no posto de saúde. Eles estão na rua, na área deles. Aí, com eles, a gente conversou logo, com todos. Fizemos esse matriciamento. Levamos o CAPS 2, CAPS AD, médico, tudinho, para fazer. E agora a gente vai de uma a uma. A gente vai agora de equipe em equipe, porque se o ACS não estiver lá, ele já está sabendo, ele já foi matriciado. Outra coisa que a gente fez, assim, que a gente quer muito que dê certo. O médico da Unidade Básica de Saúde é um clínico geral, lá, né?
mas ele é um oftalmo, da especialidade dele, ele é um gastro, lá no consultório dele, ele é outras coisas, né, outras especialidades. Então, nem sempre ele entende muito. Eu não estou nem falando aqui do estigma de dizer você é paciente de saúde mental, quem cuida é o CAPS. Eu já estou entendendo que ele vai cuidar, mas, mesmo assim, ele não tem muito conhecimento de prática. Então, a gente está montando e fazer um grupo do médico do CAPS 2 com eles para fazer essa troca de informação. Mas quem sabe se o Ministério Público ajuda a gente, porque médico é muito difícil de ir, né? Aí eles, mas o Ministério está dizendo que dá certo fazer uma reunião, e aí eles vão. Porque se chamar, eles não vão, isso é a realidade. Infelizmente, eu não sei se é a de todos vocês, mas é a de Picos. Os médicos nem sempre estão lá, mas como eles não vão, nós vamos até o BS no dia e na hora que eles estão trabalhando. Assim a gente está fazendo. Né? Mas a gente precisa trocar informações. E essa informação, gente, a gente tem a Adconvic, a enfermeira ela já conhece mais de saúde mental, a EMUT já conhece mais de saúde mental, porque ela também está lá. Mas o médico ele vai precisar trocar figurinha direto com o médico. Por isso que a gente pensou nesse grupo. Nós ainda só fizemos 2 equipes. Entrou na semana do antimanicomial, a gente parou. Estou terminando. E aí a gente vai continuar agora os matriciamentos e espera muito que esse matriciamento dê essa resposta, que a gente viu que aqui, que trabalhar com suicídio não é só um Viva Mais Picos. Aliás, um dispositivo desse. Trabalhar com suicídio não é só atender aquele momento, é atender tudo, porque ninguém chega lá num piscar de olhos da noite para o dia. Ninguém dorme hoje e acorda amanhã com ideação suicida. É uma construção. Então, se é uma construção, é essa construção que a gente vai fazer nesse matriciamento, é isso que a gente espera conquistar. Reduzir esse número a partir desse contato com a atenção primária à saúde. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a colaboração de cada uma das